Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 519, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, o tema Mulheres. No decorrer do capítulo, nós conseguimos entender o porquê tema Mulheres. Por mais que eu continuo dizendo que eu não concordo com o tema. Eu sou carne de pescoço mesmo, né? Porque para mim, tema mulheres é uma forma de discriminar a mulher. Mas eu já tratei disso em outros vídeos, não vou tratar novamente. Então, Hermínio Corrêa continua dizendo assim: de outras vezes são escravizadas, reduzidas à condição mais abjeta, e serviciadas, perambulando, dementadas, em andrajos, imundos por vales de sombras espessas, até que desgastadas pelo sofrimento, nenhum impulso de arrependimento que lhes possibilitem o socorro de que tanto necessitam. Muito me impressiona porque a ânsia da humanidade com relação a estas questões e esse fato é mais que óbvio. Porque todos nós aqui na Terra, dificilmente um que não tenha sido visitado por esse sentimento. Por exemplo, de onde vim, onde me encontro e para onde que eu irei quando morrer. É interessante que, se nós recorrermos à literatura espírita, principalmente nas 5 obras básicas de Kardec, isso tudo os bons espíritos, através dele, nos esclarece na codificação em 18 de abril de 1857. Mas é interessante que a humanidade, o termo é esse mesmo, porque eu sou. A humanidade, por preguiça de estudar, tem se entregado a alguns escritores apócrifos que têm aparecido na mídia com interesse de dinheiro. Pois quantos títulos de livros de escritores que não assumem que as obras foram psicografadas. E sim, olha a desculpa deles. Que eles sonharam, que eles estiveram nos cemitérios e que lá eles puderam deparar com centenas de espíritos presos aos túmulos. Outros capítulos recheados de
uma falsidade imensa, de um apócrifo imenso, dizendo esses escritores que eles estiveram em determinadas regiões no inferno, sendo que inferno existe, e que lá eles viram centenas de famosos que aqui na terra estiveram lá sendo escravizados. Por isso, eles foram pegos, esses escritores. Olha a história num livro que eu vi. Eles foram pegos por um chefe daquele inferno. E aquele chefe mostrou para ele, escritor, tudo que acontecia naquele momento com aqueles famosos que estiveram aqui na terra. E que ele, chefe, bonzinho ele, né? Olha só. Ia permitir que ele retornasse ao corpo físico para poder divulgar aquele livro. Ó, o mercenarismo, é o comércio aí, ó. Eu vou permitir que você retorne ao corpo físico para você escrever um livro para orientar as pessoas. Que demônio bonzinho esse, hein? Para que as pessoas ajam corretamente. Ué, o demônio cansou das impurezas? Que as pessoas ajam corretamente para que quando morrerem lá no corpo físico, não venham parar aqui no inferno, porque aqui no inferno eu que mando. Eu fiquei pensando, falei, gente, mas que história mais fantasiosa. Que livro mistificador, que livros apócrifos. Nós temos dito aqui que há na Terra milhões de médiuns obsessores, representantes das trevas, recebendo das trevas mensagens para manter a humanidade na ignorância. Pois veja bem, o demônio, vamos usar isso entre aspas, o demônio permitindo que aquele escritor volte ao corpo físico para orientar a humanidade a mudar de vida, porque se não muda de vida, vão parar lá no inferno, onde ele, demônio, é o diretor. Ué, esse demônio tinha que orientar esse escritor o contrário. Volte na terra e ensine tudo contrário o que o Nazareno ensinou. Porque o Nazareno errou. Eu que estou dizendo a verdade. Ora, o demônio tinha que angariar seres para o lado dele. E não expulsá-los do lado dele para o lado de Jesus. Que demônio é esse? Ué, eu queria ter uma meia dúzia desses demônios. Não desfazendo os que eu tenho aqui comigo, não. Mas eu queria ter um demônio desse do meu lado. Uma meia dúzia. Uns 12, na verdade. Na verdade, esses livros são apócrifos. Sabe por quê?
Porque o que dizem esses escritores nestas obras que estão lançando agora as editoras? Isso não é novidade. Não é novidade. A 18 de abril de 1857, Kardec nos trouxe a veracidade e a prova de tudo isso que hoje eles estão dizendo. Francisco Cândido Xavier, nascido em 1910. Literatura farta em todos os sentidos em matéria de esclarecimentos. Obras de André Luiz, Humberto de Campos e muito mais. Literatura mais farta que a de Carlos Bacelli, Devaldo Pereira Franco, Hermínio Corrêa Miranda, Ivone Amaraldo Pereira, Leon Denis, Camilo Flammarion, Gabriel Delan, não existe. E se nós procurarmos nestas obras todas que acabei de citar os autores, nós encontramos lá todos os relatos que existem nestas obras apócrifas, onde os escritores assumem que eles foram até o inferno, que eles foram até o outro lado da vida física. Gente, isso é tudo papagaiada. Isso é para ganhar dinheiro. Então, você pode me dizer, mas que tem a ver o que você está dizendo com o que você está lendo? De outras vezes, estas mulheres na erraticidade que aqui viveram, esses homens também que aqui viveram, na promiscuidade, na prostituição, na droga, nas drogas, na contramão dos desígnios de Deus, pelos chefes das trevas são escravizados, reduzidos a, vamos dizer, aos faunos, através da hipnotização, através da magnetização, da hipnose, a licantropia e a zoantropia. Só que é preciso dizer, esses seres todos são escravizados pelos chefes das trevas, reduzidos às condições mais abjetas e serviciadas, perambulando dementadas em andrajos imundos por vales de sombras espessas, que isso quer dizer que chega um momento, não sei se você consegue entender o que eu vou dizer agora. Na época da escravatura no Brasil e no mundo, porque até hoje, 2024, existe ainda, mas vamos tratar daquela época. Os coronéis, eles selecionavam os escravos analisando vários fatores em seus corpos físicos, pois aqueles selecionados, o coronel os compravam, mas com o passar do tempo, aquele escravo, perdendo aquelas habilidades, eles eram mortos pelos capatazes, porque os escravos não tinham nome, escravos tinham números. Mate o número 28, porque ele não presta para mais nada. Não é assim? Você não conhece a história?
Então, assim acontece nas regiões umbralinas. Os chefes das trevas, depois de hipnotizar, magnetizar, depois de transformá-los em faunos, em zoantropia e licantropia, depois de um certo tempo, terminando ou esvaindo-se as energias vitais desses seres e que não prestando para mais nada, esses seres são abandonados pelos chefes das trevas, como aqui na Terra se abandona um mendigo. Aí a pessoa sai a perambular, pede aqui, pede ali, pede acolá. Um dia come, um dia não come. Um dia ele bebe uma cajibrina, outro dia ele não bebe. Do mesmo modo, acontece nas regiões umbralinas. Até que desgastadas pelo sofrimento, tenham um impulso de arrependimento que lhes possibilite o socorro de que tanto necessitam. Até que, desgastado pelo sofrimento, tenham um impulso de arrependimento que lhes possibilite o socorro de que tanto necessitam. É justamente nesse momento de arrependimento, nos vales sombrios, nos vales das trevas de sofrimento, quando bate esse arrependimento, quando o espírito ali cansado de sofrer reconhece o ato, porque dos três atributos, das três virtudes, o primeiro deles é reconhecer o ato. Meu Deus, eu reconheço que matei. Meu Deus, é reconhecer. O segundo deles é a expiação. A expiação está relacionado a pedir perdão a si próprio. De certa forma, não adianta pedir perdão a Deus, porque não foi Ele que nós o ofendemos, mas por uma questão de humildade. Pai, me perdoe. Eu falhei. E se você tem condições de encontrar com aqueles os quais você os prejudicou, perdoe-me. Mas não basta se arrepender. Não basta expiar. Não basta pedir perdão. Não basta ser perdoado. É preciso receber a oportunidade de reparação. Aí sim, quando você recebe a oportunidade de reparar. Você entendeu? Isso serve de mensagem. Quando você recebe a oportunidade de reparar, aí sim que a tua consciência se liberta daqueles atos. Por exemplo, é uma mensagem, tá? Eu reconheço que errei. Eu procuro expiar, te peço perdão. Me perdoe. Ou eu te perdoo. Mas não basta, a dívida mesmo assim continua.
porque a dívida não cessa com um perdão concedido, porque muito mais sofre aquele que não perdoa, mas também aquele que é perdoado e que... Presta atenção nisso aqui agora, com todo respeito. Aquele que é perdoado, mas que não recebe a oportunidade de se redimir, de reparar o erro, ele continua com a consciência pesada do mesmo jeito. Porque é a oportunidade, minha filha. É a oportunidade, meu filho, que de você, concedendo a ele ou a ela, de reparar o erro, que fará com que aquele coração alto se desobstrui. Então não adianta nada você pedir perdão. Não adianta nada a pessoa te dizer eu te perdoo. Mas se você não der a essa pessoa a oportunidade dele reparar o erro que cometeu, tanto ele quanto ela, vice-versa, não adianta nada. A dívida continua do mesmo jeito, na consciência de culpa. Prova isso temos em Joana d'Arc, que há 2000 anos atrás vendeu o Cristo por 33 moedas, 33 denários. Abreviando a história, reencarnou-se várias vezes, que não posso dizer nomes, mas enviados por nosso Senhor Jesus Cristo a libertar os franceses dos ingleses. Abreviando a história. E Joana d'Arc foi traída justamente por 33 moedas. Ela se entregou e seu corpo físico foi consumido pelas labaredas. Retornou ao plano espiritual nos braços do Cristo, assim conta-se Francisco Cândido Xavier. Só que retornando ao plano espiritual, recobra para alguns, se apresentam para alguns na fisionomia de feminino, para outros na fisionomia de masculino. E um dia, Humberto de Campos foi até Judas Iscariote e, conversando com ele, mesmo assim, Judas não se sentia com a consciência em paz. Porque você entende que trair o Cristo não é trair qualquer um, por mais que todo mundo merece respeito. A dor é imensa, ela é avassaladora. Então é natural que, conforme já dissemos, tudo havia sido elaborado por nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos e os arquitetos siderais, aquele cronograma, aquele script. O único erro que Judas cometeu não foi de ter vendido Cristo. Não foi de ter traído Cristo, porque trair o Cristo
vender o Cristo encontrava-se nos scripts programado por eles antes de pisar a terra. Era sabido pelo Cristo. Era sabido pelo eu de Judas. Porque são os símbolos da humanidade que nos proporciona a ascensão, sangue, suor, dores, lágrimas, sofrimento, traições aqui na terra. Tudo que o Cristo passou naquele trajeto é o símbolo que eles haviam combinado que deixaria o Cristo aqui na terra para que se servisse de modelo. Modelo esse que jamais lograríamos êxito na direção da plenitude se não passássemos por esses fatores com resignação, aceitação e humildade. E o Cristo soube nos deixar com dignidade, com amor, com paciência. Tanto é que no alto da cruz nos disse, Pai, perdoe-os, eles ainda não sabem o que fazem. Mas é preciso voltar em Judas agora. Qual o único crime que Judas cometeu? O crime que Judas cometeu foi em vender o Cristo por 33 moedas, em mostrar onde o Cristo se encontrava ou em ter se matado. É óbvio, meu bem, que foi em ter se matado. Esse foi o único crime que Judas cometeu, porque o suicídio não estava no script. Mas se tratando do Cristo, quem não, naquele momento, não entraria em estado de perturbação? É óbvio que se tratando do Cristo, é difícil. Nós vamos continuar com esse assunto no próximo vídeo.